Eu quero trazer uma palavra baseada no nosso texto áureo desse mês. Estamos lendo o livro de Números, e eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto áureo que nós lemos, mas eu vou ler alguns versículos mais. Quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 22, nós vamos ler o versículo 12, depois o capítulo 23, o 8 e o 20. Ok? Números 22, versículo 12. É fácil você achar o livro de Números, está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, perto de Deuteronômio, de Levítico. Números capítulo 22, versículo 12, diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Capítulo 23, versículo 8 e o versículo 20. Do capítulo 23 do livro de Números. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? E o versículo 20, que é o texto áureo nosso do mês. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Glória a Deus. Eu quero, então, baseado nesses textos, eu quero fazer uma declaração profética para você, que é a minha mensagem. Você é abençoado e ponto final. Eu vou contar 1, 2, 3 e quero que você repita no já. Esse aí é o título da mensagem, é profético para você. 1, 2, 3, já. Agora você vai pregar para você. Você vai falar, eu sou abençoado e ponto final. Vamos lá? Eu sou abençoado e ponto final. A definição da palavra bênção significa favor divino ou meio de felicidade. Significa que você é abençoado porque você recebeu o favor divino e a felicidade para você ser bênção. Ninguém é abençoado só para si. Quando você é abençoado, é porque você é o favor divino e o meio de felicidade para outras pessoas. Mas a primeira parte da mensagem é uma mensagem simples, não tem muita coisa, mas não é muito eu falar que resolve. A primeira parte da mensagem é: por que é que eu e você somos abençoados? A gente primeiro precisa definir por que somos. Não é apenas uma coisa jogada ao léu da sorte. Ah, você é abençoado e está acabado. Tem que saber a causa, né? Por que você é abençoado e ponto final. Então, eu vou fazer aqui algumas conjecturas, é mais do que eu vou falar, mas essas aqui são verdades poderosas sobre essa questão, porque eu e você somos abençoados e ponto final. Número 1, você é abençoado e ponto final, em primeiro lugar, porque você é filho de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E quero explicar aqui, amigo, você que está presente, todo ser humano é criatura de Deus. Se torna filho quando entrega a sua vida a Cristo e reconhece que Jesus é o único Salvador. Mateus capítulo 7, versículo 9, diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas a nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não vai dar bênçãos a vocês. Então, em primeiro lugar, você é abençoado porque você é filho de Deus. Segundo lugar, você é abençoado porque você é povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Você é povo de Deus e por isso você é abençoado e ponto final. Terceiro, por que você é abençoado e ponto final? Porque você é a igreja do Deus vivo.
1 Timóteo 3,15 diz que nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mateus 16,18, Jesus diz, e sobre esta pedra, sobre Cristo, sobre ele, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não estou falando de denominação evangélica, eu estou falando da igreja, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que obedecem à palavra de Deus e pertencem à igreja que é dele. Não é de pastor, não é de papa, não é de padre, não é de ninguém. A igreja é de Cristo. E por você pertencer à igreja de Cristo, você é abençoado e ponto final. Vou te dar mais um motivo porque você é abençoado e ponto final. Porque você foi comprado por bom preço. Alguém pagou o preço da tua salvação. Eu e você estávamos condenados ao inferno, à perdição eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo morreu no Calvário, derramou o seu sangue para que eu fosse comprado de volta e tivesse direito à vida eterna e à salvação. Eu também te dou mais um motivo porque você é abençoado e ponto final. Está vinculado a isso por causa de Cristo. Por causa de Jesus, Efésios 1,3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo. Olha que coisa incrível. As bênçãos sobre a sua vida, elas não estão no planeta Terra. A produção, a fonte da bênção, por isso que o diabo não toca, o ímpio não toca, governador não toca, presidente não toca, ninguém toca. As bênçãos são produzidas nos lugares celestiais por Cristo, um lugar onde capeta não entra, onde ninguém entra, é lá que estão preparadas as bênçãos para serem derramadas sobre você. Por isso que você é abençoado e ponto final. Uma outra coisa é porque você é abençoado e ponto final. Porque você tem direito a todas as promessas que estão aqui nesse livro. É verdade, pastor? Sim, eu estou fazendo uma afirmação teológica. 2 Coríntios 1,20 diz, porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vou traduzir numa linguagem mais fácil esse texto. O que é que o texto está dizendo? Deus faz a promessa só pode ser manifestada por Cristo, ele concorda em manifestar a promessa na sua vida e o objetivo, Deus ser glorificado. Você tem direito às promessas de Deus, por isso você é abençoado e ponto final. E por que você é abençoado e ponto final? Por causa dessa palavra aqui. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 2 Timóteo 2,13 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Tito 1,2 diz que Deus não pode mentir, ele cumpre a sua palavra. Mateus 24,35, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Essa é a palavra viva que afirma que você é abençoado e ponto final. Posso ouvir você dizer mais uma vez quando eu falar já? Vamos lá? Já! Aleluia! Agora eu quero fazer algumas considerações sobre essa questão de você ser abençoado e ponto final. As considerações que eu vou fazer, você pode ter certeza que alguma delas é profética para a sua vida. A primeira delas é profética. Se você é abençoado e ponto final, não existe maldição contra a sua vida. Mas pastor, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz que Deus visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Como é que é esse negócio? Então, até a 3ª e 4ª geração, pode ser que eu esteja nesse conjunto, nessa obra. Calma.
Cuidado para não isolar texto, senão você vai virar um herege. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração para aqueles que se encurvam a ídolos. Mas no versículo 5 e 6 tem uma outra sentença, que ele diz que ele faz bênçãos a milhares de geração para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. A maldição até a 3ª e 4ª geração, a bênção para quem ama e obedece a sua palavra é milhares de geração. Para você poder entender isso. Uma outra coisa muito interessante é que havia em Israel um ditado, e eles acreditavam em maldição hereditária. E aí o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 2, diz assim: vocês têm dito que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos enfraqueceram. Era um ditado, quer dizer, resultado, consequência. Aí o profeta vai dizer assim: nunca mais se fale esse ditado em Israel. E no versículo 20 desse capítulo ele vai explicar: a alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não vão levar a maldade do pai, nem o pai a maldade dos filhos. Depois, no Evangelho de João, capítulo 9, os judeus também falavam em maldição hereditária. Aí trouxeram um cego de nascença e perguntaram a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Eles acreditavam em maldição. Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. É para que nele se manifeste as obras de Deus. Mas para acabar com a conversa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então vamos lá. Se tinha uma maldição hereditária no teu taratatatatatatatá avó, passou para o taratatá, para o tarará, para o trisavó, para o bisavô, para o avô, para o teu pai e tua mãe, chegou em você, o dia que você entregou sua vida a Cristo, é quebrado, é retirada, é cancelada qualquer maldição, porque você é abençoado e ponto final. Se você é abençoado e ponto final, receba que isso aqui também é uma palavra profética para você. Quando eu terminar, você diga: eu recebo, é para mim, eu me aposto. Diga aí uma frase, se você crê, viu, filho? Não estou obrigando ninguém a falar. É uma palavra profética. Se você é abençoado e ponto final, nenhum inimigo prevalecerá definitivamente sobre você. Eu não sei qual é a perseguição, eu não sei o que está acontecendo com você. Isaías 59, versículo 19 diz que, vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7 diz que, vindo o inimigo por um caminho, vai fugir por 7. O que é isso, hein? Aqui no Rio de Janeiro nós conhecemos um pouquinho desse negócio. Deixa eu te explicar o que é isso. O que o texto está dizendo é que quando o inimigo vem te atacar, ele vem em bloco e organizado. Essa é a ideia do texto. O inimigo vem por um caminho e foge por 7. Você já viu o bandido quando vai fazer um assalto? Vem eles com 4, 5, planejado como é que vai assaltar uma loja. Eles entram na loja, aí vem a polícia. Meu filho, você já viu o vídeo? Um foge para um lado, outro foge para o outro atravessa a rua, outro é atropelado, outro é preso. Sai tudo tonto. Aqui a ideia de Deus. O inimigo vem te atacar em bloco, mas como Deus é a sua defesa, cada um vai fugir por um lado. Eu estou citando aqui, eu não estou inventando não, isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isaías 54, 17 diz que nenhuma ferramenta preparada contra você prevalecerá. Eu creio na Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz: ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo de Davi no meio da guerra, no meio da batalha, quando ele estava sendo afrontado,
é o Salmo 27, os 3 primeiros versículos. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários, se levantaram para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Não importa a grandeza do inimigo, o poder do inimigo, aquele que peleja por você é maior. Você é abençoado e nenhum inimigo prevalecerá definitivamente contra você. Agora escute e preste atenção. Sempre quando eu prego, desde novo, quando eu vou pregar qualquer mensagem, eu fico pensando no que as pessoas que estão assistindo estão indagando e que eu tenho que dar uma resposta. Porque muitas vezes você está com o microfone na mão, você está falando, eu estou falando verdades aqui, tudo isso aqui é verdade. Eu estou falando aqui verdades da Bíblia, verdades que eu creio. Mas eu tenho que trazer respostas a indagações como essa que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho certeza que alguém aqui está indagando. Se eu sou abençoado, por que eu estou atravessando lutas e tribulações e adversidades? Eu tenho que dar essa resposta. Porque quando você está pregando qualquer tema bíblico, você tem que responder aquilo que está em volta do que você está explicando ou do que você está ensinando. Não apenas uma frase de efeito para satisfazer a plateia, ou para atender uma demanda de alegria. Eu estou falando que você é abençoado e ponto final. Disse aqui os motivos porque você é abençoado. Profetizei sobre a sua vida. Não tem maldição para quem é abençoado. Nenhum inimigo prevalecerá definitivamente sobre a sua vida. Ele pode ter alguma vitória, mas definitivamente ele não vai prevalecer. E aí, então, tem uma pergunta. Eu sou abençoado? E por que eu estou atravessando lutas, adversidades, dia mal? Então, eu vou te responder isso. Eu vou dar uma resposta porque Deus permite lutas e adversidades na vida do abençoado. Número 1, aprimoramento espiritual. Deus permite lutas e adversidades na sua vida, não é para te destruir, é para te aprimorar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Paulo está dizendo com essa palavra? Ele diz que a tribulação produz a paciência, isso é, você vai ter que aprender a depender de Deus. Porque a questão não vai ser resolvida na hora que você quer. E aí ele vai dizer uma outra coisa, depois da paciência, você vai ter a experiência, isso é, você vai ter a experiência de passar pela adversidade, pela tribulação e Deus te dá a vitória. E aí vai criar em você a esperança é a confiante perseverança no futuro, isso é, quando eu passar por outra tribulação, por outra adversidade, eu sei que eu vou ter também a vitória. Eu tenho a experiência espiritual de Deus agir no meio da tribulação. Então, a tribulação e a adversidade, ela trabalha no aprimoramento espiritual da nossa vida. O Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. Olha o que ele está falando. A minha adversidade, a minha luta, me fez chegar mais perto de ti. Me fez entender a tua palavra para te obedecer. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Quem está falando de leve e momentânea tribulação? O apóstolo Paulo, que tomou pedrada, que tomou varada, que tomou 5 quarentenas, menos uma, de chicotada,
Sabe o que significa isso? A lei permitia dar até 40 chibatadas, a malandragem antiga. Quando os algozes queriam matar um prisioneiro, davam 39, não deu 40, pode dar mais 40. Davam mais 39, não matou o cara, é 40 menos 1. Ele tomou 5 quarentenas menos 1, 196 chibatadas. Segundo os especialistas, quando o cara tomava a segunda série, ele perdia o controle do aparelho digestivo. Já sabe o que acontece? Quem tomava 3 quarentenas menos 1 era morto. Ele tomou 5 menos 1 e está falando da nossa leve e momentânea tribulação. Tem alguém reclamando de alguma coisa aqui hoje? Está todo mundo alegre? Todo mundo felizinho? Olha o que ele está dizendo. Que a tribulação e a adversidade produz um peso de glória, uma experiência espiritual que fortalece ele. Eu estou citando aqui para você a Bíblia. Agora, olha Paulo em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Ele vai dizer que tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor o desviasse dele. Você tem que aprender uma coisa. Um judeu não é um brasileiro, não é um carioca. Um judeu não faz repetições vãs na oração. Exemplo. Brasileiro orando, querendo uma casa própria. Eu vou dizer como é que ele ora. Senhor, abre as portas para eu comprar uma casa própria. Deus, eu preciso de uma casa própria de 3 quartos pelo menos. Senhor, me dá uma casa própria. Já falou 3 vezes da casa própria. Ele vai falar 6. Um judeu não. Senhor, me dá uma casa própria. E continua a oração. Quando um judeu falasse 3 vezes a mesma coisa numa oração, ele está dizendo que não aguenta mais. Ele está no limite de suportar. Então, quando Paulo está dizendo que por 3 vezes ele ora ao Senhor, pedindo a Deus para desviar daquele espinho na carne, é que ele estava no limite de suportar. Aí ele vai ouvir uma palavra do Senhor. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprende rapidinho. E ele vai dizer, de muita boa maneira eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. O que ele está falando? Quando ele passa por essas moendas de lutas, de adversidade, de dia mau, ele está sendo fortalecido. Eu já brinquei aqui e vou repetir, eu estou desconfiado, por favor, isso não é teologia. Isso é conjectura pura e simples, ok? Mas para você entender. Eu estou desconfiado, ok? Não é, pastor Silas agora trouxe uma nova doutrina. Não estou trazendo nova doutrina nenhuma. Eu vou falar uma coisa aqui só para você entender, para fazer uma analogia. Eu não entendo nada de obra. E também gosto de distância. Poeira me dá alergia. Eu gosto de chegar com a obra pronta. Tá? Essas obras todas de igreja, eu vou para ver o local e depois me chama na inauguração. Porque, meu irmão, eu fico arrepiado com a obra. Mas me disseram, lixa, quanto menor o número, mais grossa ela é. Quem entende de construção, estou certo? Estou certo aí? Então, a lixa mais grossa, menor número. Lixa mais fina, número maior. Então, uma parede com crostas, com coisa grande, tem que ter uma lixa grossa. Hã? É essa mais grossa? É 36? E a mais fina, quanto é? 600. Ok. Eu estou desconfiado, agora vem a minha conjectura, que de vez em quando o Jeová diz assim, arruma uma lixa 500 aí para o Malafaia. Aleluia. Tribulaçãozinha. Mas de vez em quando o Jeová diz assim, a 36. Maravilha, glória a Deus, a coisa está feia. Estou desconfiado que deve ter alguma lixa lá no céu, sabe? Para poder purificar a minha vida e a sua. Porque tribulação e adversidade na vida de quem é abençoado não é para te matar, é para te aprimorar.
Número 2, tribulação e adversidade na vida de abençoado é para correção de áreas vulneráveis. Meu filho. Hebreus 12:6 diz que Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E no versículo 11 diz que a correção no momento não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. No meio da luta da adversidade é para gemer. É verdade. Quando você está na luta, na adversidade, que Deus está te corrigindo, não é fácil. Mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Depois traz paz, traz alegria, traz conforto. Então, na vida de um abençoado, a luta e a tribulação e a adversidade é para aprimorar a sua vida espiritual, é para corrigir áreas que são vulneráveis. Agora, escute isso. Lutas e adversidades na vida de quem é abençoado tem limite de ação. Como é que é, pastor? Eu vou te provar com a Bíblia. Na vida de um abençoado, de quem é abençoado, eu já expliquei os motivos para você ser abençoado, lutas e adversidades têm um limite de ação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Está colocando um limite. Em tudo somos atribulados. Tribulação até o limite máximo anterior à angústia. Viver angustiado, não. Perplexos, sem entender nada. Não sei nem por que está acontecendo isso, mas desanimado nunca. Perseguido até o limite máximo anterior a te alcançar. Mas desamparado você não vai estar, ninguém vai botar a mão em você. Abatidos até o limite máximo anterior à destruição. Mas destruído não. Então, na vida de abençoado, há um limite de ação. Tribulação e adversidade na vida de um abençoado, ela não é para sempre, tem final. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Noite e choro na Bíblia são indicativos de tribulação, de dia mau e de adversidade. Dia e alegria é sinal de vitória, de um novo tempo, de uma nova dimensão. E você já parou para ver uma coisa interessante? O choro pode durar uma noite, tem um limite. Mas a alegria vem ao amanhecer, não tem limite. Significa que na vida de um abençoado, a vitória, a bênção, será infinitamente maior do que o tempo da luta e da adversidade. Uma outra coisa interessante é que lutas e adversidades na vida de um abençoado, elas estão limitadas ao tempo da vida terrena. E as bênçãos estão dimensionadas ao tempo ilimitado da eternidade. Então, na vida de um abençoado, lutas e tribulações e adversidades estão limitadas ao tempo da vida terrena. E as bênçãos estão dimensionadas ao tempo ilimitado da eternidade. Por isso que quando Paulo está em 2 Coríntios, capítulo 4, que eu citei aqui, e que ele vai dizer uma palavra tão incrível, tão tremenda, quando ele está dizendo, olha, porque a nossa leve e momentânea, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Ele vai continuar. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. E é Paulo que vai dizer em Romanos 8,18, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é, a aflição é aqui para essa vida, a glória é para a eternidade. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19,
se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você pensa que Deus vai dar todas as respostas que você quer, se você pensa que Deus vai te livrar de toda tribulação, se você pensa que tudo que você pede a Deus, Deus vai te dar, tira o cavalo da chuva, porque você não vai ter. Porque aqui nessa terra, até para abençoado tem luta, tribulação, adversidade, e Deus não dá tudo que eu peço a Ele, mas você pode ter certeza de uma coisa, dessa verdade total e completa, é que um dia todo choro, toda doença, toda escassez, toda enfermidade, a morte será derrotada definitivamente na vida de um abençoado. Para terminar, a conclusão é essa aqui. Não adianta colocar vírgula onde Deus colocou um ponto final. Bendito é, ponto. Acabou. Não tem vírgula no texto. Bendito é, vírgula, porém, contudo, entretanto, todavia. Não. Contra esse povo não vale encantamento. Contra esse povo não adianta, porque ele é um povo que é bendito. Ponto final. Eu queria declarar para vocês isso aqui. Não tem capeta, não tem homem mau, não tem ninguém. É ponto final. Você é abençoado e ponto final. Dá para você dizer para você, quando eu falar já, eu sou abençoado e ponto final? Vamos lá? Já! Eu sou abençoado e ponto final. Então, se você é abençoado e ponto final, eu vou terminar profetizando para a sua vida. Na conclusão aqui, olha o que o Senhor faz quando Ele quer abençoar. É profético para você. Quando Ele quer abençoar, lá em Atos, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e de repente é inesperadamente, sem aviso prévio. Eu queria dizer, quem é que vai receber aí? Que na vida de abençoado tem de repente. Na hora que você não espera, no dia que você nem está antenado, sem aviso prévio, de repente a porta é aberta, o milagre chega, a promessa se cumpre. Isso é na vida de abençoado. Você lembra da mulher cananeia em Mateus capítulo 15? No versículo 28 diz assim: grande é a tua fé, seja feito conforme você está pedindo, conforme você crê. Eu creio. Quem sabe aqui, essa noite, nesse lugar, Deus está dizendo para um abençoado aqui: grande é a tua fé. Você vai sair daqui desse culto com a vitória. Quem sabe? Quem recebe isso daí? Quem diz um amém? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela toca em Jesus, Marcos 5,34, Jesus vai dar uma palavra para ela: vai em paz. Ser curada desse teu mal. Esse teu mal tem destruído a tua vida. Esse teu mal tem causado dor. Esse teu mal tem causado sofrimento. Esse teu mal está levando você para a sepultura. Eu cancelo o mal. Vai em paz. Quem sabe aqui, eu quero ser profeta de Deus, para a vida de algum abençoado que há anos está sofrendo com um problema, e aqui nessa noite, eu estou me assistindo, não sei, Deus está dizendo: ei, vai em paz. Esse mal está cancelado. Quem é que recebe essa palavra? Em Marcos, capítulo 1, versículo 41, um leproso se prostra diante de Jesus e diz uma palavra: Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Olha a resposta de Jesus: eu quero ser limpo. Abre a mão aí. Essa eu vou pedir até para você abrir a mão. Abre aí para receber. Quem sabe, eu não posso dizer isso que vai acontecer com todo mundo. Quem sabe alguém aqui? Quem sabe alguém aqui que está clamando a Deus, está fazendo uma campanha, veio aqui ou nem veio aqui, mas tem clamado a Deus: Deus me responde nisso, Deus me dá a vitória, Deus me dá um livramento, me dá uma cura. E quem sabe aqui, para um abençoado, Deus está dizendo: eu quero, eu vou te curar hoje, eu vou abrir essa porta hoje,
eu vou dar sentença favorável hoje. Recebe aí, meu filho, essa palavra em nome de Jesus. Você lembra um outro episódio de Lucas capítulo 18, do cego de Jericó? Jesus vira para ele e diz: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, ele viu. Quem sabe aqui tem uma pergunta de Deus para você. Que queres que eu te faça? Ah, mas meu Senhor, para de conversa, meu irmão, vai direto. Mas por que Deus está perguntando isso para mim? O teu papel é responder. Você está igual o cara no tanque de Betesda. Você quer ser curado? O negócio é o seguinte, é quando o anjo movimenta a água, vai um na minha frente. Não estou perguntando nada disso. Responde o que Deus está te perguntando, o que Deus está falando. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Focal. Então veja, ele viu? Quem sabe essa aqui é a palavra para algum abençoado aqui. Que queres que eu te faça? Diga aí para Deus, meu irmão. Quem sabe ele vai dizer: eu vou fazer, eu vou realizar. Sabe por quê? Porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Operando eu, quem impedirá? Jesus declarou em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder para operar qualquer milagre, para repreender qualquer enfermidade, para resolver qualquer problema, para te dar vitória em qualquer área. E eu quero que você repita. A igreja de pé, por favor. Eu quero ouvir você falar em alto e bom som. Eu vou contar 1, 2, 3. E no já, se você crê, eu quero que você declare: eu sou abençoado e ponto final. Escuta aí, capeta, o povo de Deus. Que a enfermidade possa escutar isso. Teus inimigos, escutem isso. Essa declaração profética sobre a sua própria vida. Eu vou contar 1, 2, 3 já. E diga com vontade se você crê. Se não crê, fica calado. É para quem crê. Vamos lá. 1, 2, 3, já!